Meus queridos irmãos, nesta hora eu quero vos deixar uma reflexão sobre o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Quero ler aqui o Salmo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos irmãos, o Salmo 23, o salmista, ele vem salmodiando e ele vem se comparando a uma ovelha. Por quê? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas, então ele entendia sobre o manuseio das ovelhas, sobre o pastoreio das ovelhas e sobre todos os cuidados para com o rebanho de ovelhas. Então ele entendia do assunto. Então ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porém, tem alguns segredos dentro dessa passagem que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos aprender um pouquinho sobre a ovelha e o pastor. Em primeiro lugar, as ovelhas são animais dóceis, obedientes e mansos, ou glória. A mansidão faz parte da característica de uma ovelha. Quando você vê alguém muito bravo dentro da igreja, certamente a sua natureza está associada mais com bode do que ovelha. Por quê? Porque a ovelha, ela é dócil, ela é obediente, ela é mansa. E Jesus Cristo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o salmista vai nos dizer no Salmo 37 que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, em toda a sua vida, seja manso como as ovelhas, porque a ovelha dentro de um aprisco, de um pasto, ela é um animal manso, e a mansidão precisa ser uma característica dos salvos. Perceba que quando Davi nos compara à ovelha, por que Davi nos compara à ovelha e Jesus como nosso pastor? Porque Jesus é o pastor que cuida das ovelhas. Está lembrado daquela passagem bíblica em que o pastor perdeu uma ovelha, deixou as 99 no aprisco e foi atrás da que tinha se perdido. Você sabia que a ovelha, ela se perde com facilidade? Por isso que ela precisa de um guia, por isso que a ovelha precisa de um pastor para cuidar e guiá-la. Por quê? Porque a ovelha, ela se perde com facilidade. Porém, a ovelha é diferente do gado. Perceba, o gado, o dono do gado, vai atrás do gado gritando para o gado andar. A ovelha não. É o pastor que vai na frente, guiando ela. O gado, o dono do gado, vai atrás gritando e ele anda. Eles andam. As ovelhas não. As ovelhas, o pastor vai na frente, guiando elas e chamando-as pelo seu nome e mostrando o caminho. E tem mais, a ovelha, ela não vai com estranho, porque a ovelha só vai com seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor, e das suas ovelhas o pastor é conhecido. Oh glória! Então é uma lição preciosa. Permita que Deus te guie como ovelha dentro do aprisco. E se você ter Jesus como seu pastor, fica tranquilo, porque ele está te guiando e te levando a caminho de vitória. Cuidado, não vá com estranhos, não dê ouvido à voz de estranho. A verdadeira ovelha do aprisco é aquela que ouve o seu pastor, obedece o seu pastor e segue
ao seu pastor. Glórias ao Senhor. A terceira característica das ovelhas é que as ovelhas, elas são infestadas de moscas na sua cabeça. Logo quando o pastor observa que as moscas estão tomando conta da cabeça da ovelha, o que o pastor faz? O pastor pega óleo e vai ungir a cabeça da ovelha. Por isso que neste Salmo 23, o salmista falou: ungis a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque quando o pastor pega o óleo e derrama sobre a cabeça das ovelhas que estão infestadas de mosca, as moscas batem em retirada e as ovelhas são ungidas e ficam protegidas com o óleo que o seu pastor derrama sobre a sua cabeça. Deus está te protegendo nessa noite como seu bom pastor. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Outra característica das ovelhas é que o pastor leva as ovelhas para pastar, para se alimentarem em pastos verdejantes. Não é capim seco, porque as ovelhas, elas precisam de um guia, porque elas não sabem discernir uma planta venenosa de uma grama verdejante. Então o pastor leva ela para se alimentar em pastos verdejantes. Deus tem pastos verdejantes para a tua vida nessa noite, e a palavra do bondoso Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Outra característica, a quinta, das ovelhas é que as ovelhas se alimentam o dia todo, e quando chega a noite, elas dão cabeçada umas nas outras. É uma forma delas brincarem à noite para tirar o estresse. Só que nessa brincadeira de dar uma cabeçada na outra, muitas delas caem e elas não conseguem se levantar sozinha. Então o que acontece? O pastor levanta à noite, dá uma passada no aprisco e vai levantando as que estão caídas. Faz isso 2, 3 vezes na noite, porque é o cuidado que o pastor tem com as ovelhas. Deus, ele vai te levantar se você cair, porque Deus é especialista em levantar. Glórias ao Senhor. A sexta e última característica do pastor, juntamente com as ovelhas, é que todo pastor, ele precisa de 2 ferramentas. A primeira, a vara, e o segundo, o cajado. Porque o pastor tem que ter a vara e o cajado para discipliná-las, as ovelhas, dentro do aprisco. A vara é comprida com um ponto de interrogação na vara. Por quê? Porque serve para livrar as ovelhas que ficam engarranchadas nos arbustos, nos espinheiros. Então o pastor pega a vara com um ponto de interrogação na ponta para tirá-las de que estão embaraçadas nos arbustos. Quantas ovelhas, quantas pessoas embaraçadas com os arbustos, os espinheiros dessa vida. Mas o bom pastor tem a vara, tem a ferramenta para trazer de volta esta ovelha perdida. A segunda ferramenta é o cajado. O cajado serve para separar briga. Quando o pastor vê 2 ovelhas brigando, ele lança o cajado para dispersá-las, para espantá-las e trazê-la de volta ao rebanho. Então esta, queridos irmãos, é uma palavra sobre o pastor e a ovelha. Então fique com essa palavra. Glórias ao Senhor. Seja uma ovelha obediente, seja uma ovelha mansa, não vai com estranhos, não dá ouvido à voz de estranhos, ouve a voz do seu pastor, seja obediente, porque o salmista falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ei, Jesus é o seu bom pastor, Jesus é o grande pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, e das suas ovelhas são conhecidas. Então Jesus, como bom pastor, ele está cuidando de você, está zelando de você, ele está te protegendo e ele está te guiando. E fique tranquilo que se você tem Jesus como seu bom pastor, você está protegido e segurado nas mãos do bom pastor. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa reflexão. Se você gostou, deixe um comentário, dá um joinha, dá um like, compartilhe com mais alguém e o mais importante, se inscreva em nosso canal em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.